Olá, muito bom dia para você. O Brasil registrou deflação de 0,07% em julho, conforme divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Entre os setores que influenciaram para a queda está o grupo de alimentação e bebidas. Entretanto, alguns produtos seguem em alta, como os ovos de galinha. Só esse ano, o produto subiu quase 20%, bem acima do indicador da inflação. Já a gente explica os motivos da alta e mais. Unipam oferece vagas em 38 cursos no vestibular de inverno. Cine de Patos de Minas tem quase 160 vagas de emprego disponíveis. O ritmo de treinos do patense fisiculturista que conquistou o 5º lugar em competição nacional. Julho Verde Escuro alerta para a prevenção ao câncer ginecológico. Essas e mais informações agora no 30 Minutos, que já está no ar. Continuam abertas as inscrições para o vestibular de inverno do Unipam. Há vagas para 38 cursos. Neste processo seletivo, o candidato pode escolher o dia e horário para realizar a prova, tanto em modo presencial ou online. São 38 cursos de graduação nas modalidades presencial, EAD e híbrido. Para os nossos cursos com vagas remanescentes no segundo semestre, entendendo que não é preciso adiar o seu sonho de começar a sua formação universitária, nós vamos disponibilizar formas variadas para esse semestre. Então, você pode ingressar por transferência. Se você já estuda em outra universidade, você pode pedir transferência para a nossa instituição. Você pode usar a sua nota do Enem para o ingresso no ensino superior, ou então você pode realizar o processo seletivo vestibular de inverno. Pode agendar um dia e um horário aqui no nosso campus, na Rua Major Gotti, e fazer a prova, e você também pode fazer a prova online. Claro que tudo isso para aqueles cursos que têm vagas remanescentes. É uma cartela de mais de 30 cursos e você não precisa adiar a sua formação acadêmica em nível superior. E para quem quer fazer essa transferência aí, é pelo mesmo site que faz a inscrição? Como é que a pessoa tem que fazer? Todos os candidatos interessados em ingressarem no segundo semestre na nossa instituição, para os cursos com vagas remanescentes, eles devem acessar vestibular.unipam.edu.br. No site do vestibular, ele vai encontrar todas as informações que ele precisa, com todos os detalhes. Como ele ingressa por meio de transferência, usando a nota do Enem ou fazendo o processo seletivo vestibular de inverno. E essas inscrições, elas estarão acontecendo até que dia? Elas estão acontecendo durante as próximas semanas e vale lembrar que quanto antes o candidato realizar o processo, melhor para ele, porque as aulas têm início no dia 1º de agosto. A seguir a gente fala do bazar que está sendo organizado pela PAI para ajudar na manutenção da entidade. E Cine de Patos de Minas tem quase 160 vagas de emprego disponíveis. A PAI de Patos de Minas realizará um bazar no dia 20 de agosto com o intuito de arrecadar dinheiro para a manutenção da entidade. O evento também faz parte da programação da Semana Nacional dedicada às pessoas com deficiência. E para a realização do tradicional bazar apaiano, a instituição precisa que a população ajude com as doações. A Elisângela está aqui do meu lado e ela vai explicar um pouquinho melhor para a gente como é que vai funcionar. Elisângela, de início, o que vocês precisam? O que vocês estão arrecadando aí para o bazar? A gente está arrecadando roupas, sapatos, né? Seja infantil, adulto, masculino, feminino, né? E dentre isso, itens, às vezes tem um móvel que não agrada mais dentro de casa, pode estar trazendo também. Itens, utensílios, todos os tipos que quiserem doar, a gente está recebendo. E para quem tem aí o interesse de doar, quem a pessoa tem que procurar, como é que tem que fazer? Pode estar procurando diretamente aqui na portaria da APAI, né? O pessoal aqui já está recomendado para estar recebendo todas essas doações. E essas doações estarão acontecendo até que dia? A previsão nossa de recebimento é até dia 11, isso especificamente para o bazar, porém as doações podem ser feitas durante todo o ano. E qual vai ser a data desse bazar? Quando e onde ele vai acontecer? A data dele, né, é dia 20 de agosto, ele acontece, já é tradicional, ele acontece dentro da Semana Nacional e Municipal da Pessoa com Deficiência, então vai ser aqui na instituição mesmo, na nossa quadra.
E durante essa semana aí de comemoração, vocês terão aí outros eventos ou vai ser só o bazar? A gente é uma semana repleta, né? Uma semana voltada mesmo para trabalhar o tema, que esse ano é conectar e somar para incluir a inclusão, né? E aí ela começa, na verdade, a gente inicia ela aqui na APAI de Patos, dia 17 de agosto, com a abertura das Olimpíadas, que vai estar com mais 11 APAIs, juntando conosco, mais 11 APAIs estarão aqui conosco. Posteriormente, temos acontecimentos internos e depois fechamos com a Feira da Bondade, que também já é tradicional aqui em Patos. Então, para quem tem interesse em ajudar, é só procurar aqui a sede da APAI. Emanuele Ferreira, para o jornalismo da NTV. Está à procura de um trabalho? Em Patos de Minas, há 159 vagas disponíveis no Cine. Confira aí. Das vagas disponíveis no Cine de Patos de Minas nesta terça-feira, a maioria são para alimentador de linha de produção, motorista de ônibus rodoviário e para vendedor do comércio varejista. Há vagas também para auxiliar nos serviços de alimentação, servente de obras, açougueiro, atendente, cobrador de ônibus, cozinheiro, faxineiro, dentre outras. Se você ficou interessado, então procure o Cine de Patos de Minas, que fica na rua José de Santana, número 99. E depois do intervalo, a gente mostra o ritmo dos treinos no patense fisiculturista, que conquistou o 5º lugar em competição nacional. E ainda, Júlio Verde Escuro alerta para a prevenção ao câncer ginecológico. A Clínica Laboratório Mais Exames é o maior centro médico e de exames de Patos de Minas e região. Agende o seu horário pelo 3814-1616. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Um atleta patense conquistou a 5ª colocação em campeonato nacional de fisiculturismo. Foi a primeira vez na disputa e, apesar da pouca preparação, nada de moleza. Pablo Henrique treina musculação há anos e decidiu em 2023 tentar algo novo, a carreira de fisiculturista. Participou em maio de sua primeira competição, conquistou medalha e decidiu ir adiante, com novos campeonatos pela frente. Nos meses seguintes, disputou no Campeonato Mineiro e depois no Brasileiro de Fisiculturismo. Treino musculação há muito tempo e eu resolvi colocar um objetivo maior na musculação, que seria o fisiculturismo. Aí do começo do ano para cá a gente começou a se preparar para competir no fisiculturismo e desde maio a gente começou a competir e está dando certo, graças a Deus. As conquistas são resultado de muita dedicação, treinos rígidos e dieta restrita. A mentalidade é um ponto essencial também para estar bem preparado no palco. Sim, no geral, eu treino 5 vezes na semana, mas na fase de pré-contest, que é a fase prévia ao campeonato, aí o ritmo de treino intensifica. Treino 6 vezes e já no finalzinho de preparação chego a treinar 12 vezes se for preciso. Aí vou vendo o que o corpo responde e o que ele necessita. A alimentação aí já é sempre regrado. A alimentação é de segunda a segunda, sem errar na dieta. A gente faz uma divisão de treinos conforme a categoria dele pede, né? O que eles vão avaliar. Então, por exemplo, a gente faz treinos 3 meses antes da preparação, a gente faz um treino de corpo inteiro, né? A gente não faz uma divisão tão específica, faz a divisão equilibrada. Quando vai chegando perto do final da preparação, aí a gente coloca o treino mais específico, nos detalhes que a gente está percebendo que precisa de um foco melhor. Na categoria dele, como é a categoria de bermuda, né, que é a Men's Physique,
ela analisa a simetria do atleta, né, da cintura para cima, vamos dizer assim. Só que a gente usa o treino de pernas também como uma forma de liberar mais hormônios. Então, não é que ele não faz o treino de perna, né, mas ele é menor do que a parte superior do corpo. A mente controla o corpo, porque eu digo que todo mundo tem um corpo que pode se apresentar para o fisiculturismo, mas nem todo mundo consegue trabalhar a mente para isso, porque são muitas restrições, tem que ter muito foco, muita disciplina mesmo, não é fácil. É por vezes da vontade de desistir, mas assim, é a mente que controla, comanda. Sobre estar no palco, é outra questão também, que é controlar a ansiedade e saber que é você contra você mesmo, não você contra os outros atletas. E os resultados vieram: 3º lugar no Mineiro e top 5 no Nacional. Tudo isso em menos de um ano, o que o motiva ainda mais a continuar. Mas agora é descansar para depois retomar a rotina e participar de outras competições. Começou, a princípio, apenas o estreantes. O nosso objetivo era só ver como me sairia no palco. E deu certo, a gente motivou para ir no Campeonato Mineiro e com a colocação do Campeonato Mineiro, a gente foi para o Campeonato Brasileiro e graças a Deus pegou o top 5 aí. E com essa colocação me motiva a continuar no fisiculturismo, já pretendo disputar outras competições aí, mas primeiro vou dar um descanso para o meu corpo e para minha mente também, que é bem cansativo. Os cânceres ginecológicos, como colo do útero, também corpo do útero e ovário, estão aí na lista entre os 10 mais frequentes nas mulheres. Apesar da alta incidência no país, esses tumores podem diminuir drasticamente com cuidados preventivos. Voltada à conscientização sobre o câncer ginecológico, a campanha Julho Verde Escuro chama a atenção para a importância de exames preventivos e do diagnóstico precoce da doença. Assim como tem o Outubro Rosa, né, que está voltado para o câncer de mama, que disparadamente é o maior câncer da mulher, né, o câncer de mama mereceu um mês só para ele. Então, hoje nós temos o mês do Julho Verde Escuro, que contempla o câncer ginecológico. Os cânceres ginecológicos são aqueles que afetam um ou mais órgãos do aparelho reprodutor feminino. As ocorrências mais frequentes desse tipo de câncer no Brasil são de tumores no colo do útero, no corpo do útero e no ovário. O câncer do colo do útero, ele era o segundo em termos de incidência. Caiu para 3º colocado. Se você juntar todos esses tumores, ele fica em 3º lugar. Então, o primeiro colocado é o câncer de mama, o segundo é o câncer de intestino, que merece uma atenção muito especial da população. Apesar da alta incidência no país, esses tumores podem diminuir drasticamente se a população seguir as medidas de prevenção. Vale ressaltar que é um tipo de câncer que age de forma bem silenciosa. O câncer do colo do útero, ele tem uma vantagem em relação a todos os tumores. Primeiro, você pode fazer um exame de prevenção. Você colhe o material do colo do útero, que está disponível em todas as redes públicas, que pode ser colhido pela enfermagem, na rede médica particular, ou seja, é muito fácil as mulheres, a partir dos 24 anos de idade, colher a sua prevenção, porque ali consegue detectar estágios iniciais de uma doença que iria se tornar um câncer no colo do útero, ou seja, você trata lesões pré-cancerosas e vai evitar que o câncer de colo do útero aconteça. Não bastasse isso, hoje nós temos a vacina, ou seja, então também é um dos poucos tumores que você tem uma vacina. Por que tem vacina? Porque, ora, o câncer do colo do útero é provocado por um vírus, o HPV, né? Tão famoso, tão falado. Então a vacina do HPV, ela consegue fazer com que as meninas, né, aplicando nas adolescentes e nos adolescentes, você evite com que ela desenvolva aquele vírus que seria o causador do câncer. Agora, para sua surpresa, a cobertura vacinal é baixíssima. Dr. Flávio Rocha deixa algumas dicas para se prevenir do câncer ginecológico. A consulta ginecológica, né, é muito importante. A gente tem a oportunidade de fazer várias orientações, não só de métodos contraceptivos, como de prevenção de gravidez indesejada, mas assim a agir como grandes
médicos interventores em prevenir câncer. É nessa consulta que nós temos a oportunidade de investigar, de fazer a prevenção, de checar se a pessoa está com a vacina em dia, se tem necessidade de investigar e fazer um ultrassom para ver os ovários, ou seja, é na consulta ginecológica. Tem que se cuidar, né? Daqui a pouco a gente fala sobre o preço dos ovos, que cada vez, né, vai só subindo. O produto acumula alta em quase 20% em 2023. Voltar a sorrir e ter a função de mastigação restabelecida é com os especialistas da Oral Sim Patos de Minas. Olá pessoal, bom dia! Aqui é o Dr. Vitor Hugo da Oral Sim Patos de Minas e hoje eu quero falar com você que está aí agora almoçando, para você que está deixando de comer alguns alimentos que você tanto gosta devido às suas ausências de dente, devido àquelas próteses removíveis que tanto incomodam, aquela antiga dentadura que não deixa você sentir o gosto real da comida, nem a temperatura do alimento, não é? Se você quer mudar de vida, se você quer encarar essa vida de frente com um belo sorriso e o melhor, com o melhor sorriso da cidade, você precisa pegar o seu telefone agora e discar no 3812-4300. Vou repetir, 3812-4300 e agendar a sua avaliação agora. Mês de julho está acabando e o mês de julho está cheio de condições especiais para você realizar seu sonho. Mas você não pode perder mais tempo. Ligue agora no 3812-4300, agende sua avaliação aqui comigo. Nós vamos realizar esse sonho seu de ter de volta os dentes de forma fixa e, claro, com aquela condição mais que especial para você. Então, você morador de Patos de Minas ou da região, quero fazer esse convite para vocês aproveitarem o mês de julho, pois o mês de julho é um mês especial aqui para a Oral Sim. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e estou aguardando todos vocês aqui. Até mais! O Brasil registrou deflação de 0,07% em julho, conforme divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Entre os setores que influenciaram para a queda está o grupo de alimentação e bebidas. Entretanto, alguns produtos seguem em alta, como os ovos de galinha. Só esse ano o produto subiu quase 20%, bem acima do indicador da inflação. Desde o início do ano, o governo tenta desacelerar a alta da inflação. Entretanto, alguns alimentos, como os ovos, apresentam uma alta superior à inflação. E esse aumento no preço dos ovos, observado ao longo dos últimos meses, se deve principalmente pela substituição da demanda, saindo da carne vermelha para a carne de frango e ovos. Uma análise mais de médio prazo, né, o que a gente observa? Que nos últimos anos a inflação estava acelerando, né? A gente teve uma inflação dos alimentos de cerca de 20% em 2020, essa inflação desacelerou para cerca de 12% nos alimentos em 2021 e em 2022 ela convergiu para o centro da meta, né, em 7,5%, 8%. Então, nos últimos anos, né, com o empobrecimento em geral da população brasileira, o que a gente foi observando, né? Assim como eu, como boa parte das famílias, a substituição da proteína bovina, que é a mais cara, né, a carne de boi, pela carne de porco, pela carne de frango e, finalmente, pelo ovo, né? Então, quanto menor é, né, a classe social das pessoas, mais elas substituíam a carne de boi por carne de frango ou por ovo, e com isso fez então aumentar a produção de ovos nos últimos anos, de maneira geral. Entretanto, com as mudanças econômicas atuais, tem havido um caminho contrário, a troca do ovo pelas carnes. Com isso, produtores têm deixado de trabalhar com ovos e passado a abater mais frangos para suprir a necessidade do mercado. Logo, a tendência é que o ovo comece a diminuir de preço. Aparentemente, a gente está iniciando um caminho contrário. Então, com o retorno do crescimento, com o retorno da renda das famílias brasileiras, elas estão podendo fazer a substituição, vamos dizer assim, positiva, deixando de comer carne de ovo, deixando de comer ovo e substituindo pela carne de frango. Com isso, os produtores, né, de frango e de ovos, eles passaram a substituir as galinhas, né, poedeiras, aquelas que produzem ovo, e por galinhas de abate, para suprir esse aquecimento da demanda por carne de frango, né? Então, com esse aumento da produção de aves para o abate, para a carne de frango, a gente teve, inclusive,
a carne de frango e a carne de boi cresceu menos do que a inflação desses últimos anos, então enquanto o ovo está ficando proporcionalmente mais caro, a carne de frango e a carne de boi e a carne de porco estão ficando proporcionalmente mais barato, a gente tem então essa inversão na demanda. Na realidade baixou um pouco, né, agora por essas 2 semanas para cá, porque na realidade estava muito caro e o consumo diminuiu um pouco, né, querendo ou não é automático, né, quando assim diminuiu o consumo um pouco é normal que aquilo baixa para poder voltar ao mercado a aquecer de novo, né. Outro fator que também influencia é o preço dos insumos, como a soja e o milho, que fazem parte da alimentação da galinha. Se a ração fica mais barata, o produto final também apresenta redução no preço e vice-versa, além da mão de obra. Isso influencia muito, né? Porque na realidade outra coisa, a mão de obra também está muito complicada, né? Então, querendo ou não, você não tem como vender muito barato, né? Pela questão da mão de obra. Mas está num preço razoável que acho que o consumidor fica bem atendido. 30 minutos terminando. Volta amanhã às 11h30 da manhã.